Olá, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam imensamente bem e caso vocês não estejam tão bem, vamos ficar, não é mesmo? A gente vem aqui nesse canal para isso, para nos elevarmos, para falarmos das nossas alegrias, das nossas dores, mas é para a gente se elevar, para a gente poder, se não estiver muito bem, para a gente juntar nossas energias, a nossa força de amor para que as coisas fiquem melhor. Vamos buscar ver um bom filme, vamos buscar ler um bom livro, vamos buscar termos papos saudáveis, buscarmos também pela internet, pela televisão, com programas também que nos elevem, para que a nossa energia possa ficar em sintonia com o amor. E esse canal é para isso. Eu sou a Fabrícia Leodina, para aqueles que ainda não me conhecem. Sejam muito bem-vindos a este canal de luz, a este canal de amor. Quem é essa serzinha que se acha? Sou uma serzinha de luz, juntamente com você, com a energia de você que está aí do outro lado também, com sua energia de amor, com sua energia de fraternidade, com sua energia de bem-querer. E nós vamos juntar todas essas energias para que nós possamos ficar assim, ó, elevados. Tá bom, meus queridos, meus amores, meus irmãos? Porque se não somos queridos, se não são meus amores, somos irmãos. Fomos criados pelo mesmo Pai. E hoje nós vamos falar de um assunto, nós vamos dar uma pincelada em um outro assunto que também a gente deve estar falando sobre ele. Na família, na sociedade, nas escolas. Tá bom, meus queridos? Todos os assuntos que trazemos aqui, aparentemente parece que eles nos baixam, né, a nossa energia, mas não, nós temos que tratar desses assuntos para elevarmos a nossa energia, que nós já somos adultos, já percorremos um longo caminho, mas os pequeninos estão vindo, as crianças estão chegando. Então a gente vamos estar aqui arrumando um pouquinho a casa, o mundo, para ver se essas crianças encontrem um mundo melhor, um mundo de amor, um mundo de paz, um mundo de luz. E para aqueles que ainda não nos conhecem, fazemos aqui também, a gente fala da importância da água, precisamos estar sabendo quanto que deveremos estar tomando, pegarmos o nosso peso e dividir por 35, aí a gente vai estar sabendo qual é a quantidade de litros de água que a gente pode estar tomando e tomarmos. E aqui, meus queridos, ó o barulhinho, ó. A gente vai aproveitar com essa energia que a gente pede para vocês, a gente vai estar emanando energias de paz, energias de amor, energias de cura para esta água. Eu vibro daqui com a minha água e vocês vibrem daí. E todos nós vamos estar vibrando juntos, não só para minha água, mas daqui eu emano amor, eu emano paz, eu emano equilíbrios, energias de equilíbrio para sua água, para quando você vai estar tomando essa água, ela possa, além de te hidratar,
te fazer uma limpeza dentro de você. E vamos tomar, meus queridos, vamos tomar água, mesmo no inverno, nós precisamos nos hidratarmos. As crianças, os pequenininhos, os adolescentes, os adultos e nós que já passamos da faixa dos 50. Então, quer dizer, todos nós precisamos estarmos ingerindo água. Tá bom, meus queridos? Tim-tim para a nossa água. Que ela possa estar vibrando luz dentro de nós e amor. Tome aí. Ao longo do que a gente for conversando, vai aí tomando um pouquinho da sua também, tá bem? Que delícia, que delícia! Quando eu era adolescente, tinha aqueles caderninhos de pergunta. Ah, com quantos anos você quer casar? Pra beber? Aquelas perguntinhas de adolescente. Aí lá tinha, qual a sua bebida favorita? Aí eu coloquei lá vinho. Você vê como a gente é influenciados. Quando desde já adolescente, desde crianças, como somos influenciados, porque nem bebia vinho, como é que eu falei que era vinho, a minha bebida preferida? A minha bebida preferida é a água. Gosto também de um vinho, mas abaixo de Deus, em primeiro lugar, a água. E então, meus queridos, hoje um dia tão importante, todos os dias são importantes, mas no calendário o homem decidiu colocar datas no calendário e a gente pega para estar comemorando. Então, estamos comemorando o Dia dos Pais. Palmas aí para aqueles homens fortes, para aqueles homens que também foram criados com pais, com pai, com mãe, tiveram um rumo na vida, cresceram e se tornaram pais. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, que Deus coloque dentro de você a sabedoria para que você possa estar encaminhando os seus filhinhos. E a gente, quando vem essas datas importantes, é uma alegria, né? A gente compra presente, a gente quer homenagear esse homem importante da nossa vida. Só que, meus queridos, muito ótimo para quem tem os seus paizinhos, para quem teve essa felicidade de ser educado pelo pai, pela mãe, mas como a Fabrícia sempre quer estragar. Não, não é que eu quero estragar nada, nós queremos e nós precisamos falar daquele outro lado. Se tem essa data para comemorar com pais queridos, com pais amados, nós temos aquelas crianças que não tiveram pais. Também tem crianças que não tiveram mães. Mas hoje, como é Dia dos Pais, nós vamos estar falando sobre os pais. Então, assim, tem aquela criança que não teve esse privilégio, que não é nem para ser privilégio, não. É para ser algo assim, que desde que a criança nasça, ela teria que ter esses direitos básicos, né? De ter o pai, de ter a mãe, porque é essa base que ela precisa para crescer forte na vida. E nós sabemos que não acontece assim. Eu falo por mim, porque não tive pai. E geralmente as mães é que seguram a barra, é que seguram a bucha, né? A bucha que eu digo, o dia a dia, a dificuldade de ser pai e mãe num país que às vezes a pessoa não foi
privilegiada de uma situação boa, né, de ter uma situação econômica boa. Então nós temos aos milhares, aos milhões de mães que seguram a peteca sozinhas. Mesmo com as ajudas que às vezes o governo dá, as escolas é insuficiente para estar educando uma criança no mundo. E como a gente vem trazendo algumas estatísticas, trouxemos da leitura, né, que não se está lendo livros no Brasil. Semana passada falamos sobre o alto índice também de suicídios, que não é porque o vídeo acaba, não acontecem as coisas, não. As coisas são assim, corriqueiras. E elas às vezes se tornam, às vezes não, elas se tornam rotinas. Assuntos graves, ninguém quer falar sobre ele, ninguém quer, não é nem debater, porque a gente não é debater que a gente precisa ter uma ação. Precisa-se ter uma ação para que as coisas, se não forem corrigidas totalmente, pelo menos um pouco. E eu não falo, não é utopia isso não. Nós precisamos falar, precisamos debater, precisamos colocar em prática, vermos o que precisamos fazer para que as coisas melhorem no mundo, no Brasil. E fui lá fazer a pesquisa e perguntei lá, qual é o índice de crianças no Brasil que não tem o nome do pai no registro de nascimento? A resposta: em 2024, mais de 91 mil crianças foram registradas no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso representa uma média de cerca de 460 registros diários, sem a identificação paterna, de acordo com o IBDFAM. O que é esse órgão? Instituto Brasileiro de Direitos de Família. O número total de crianças sem o nome do pai, desde 2016, quando começou o levantamento, chega a 1.283.751 em todo o país. Olha esses números. Cada pesquisa que a gente vai fazendo foi da leitura, foi do suicídio e agora o não registro de pais na certidão de nascimento. Olha como os números vão crescendo. E assim, pensando agora nesses assuntos, um está interligado com o outro. Porque se temos pai, mãe, uma família como todos nós mereceríamos ter, esse pai, essa mãe, ia incentivar a leitura, ia incentivar os bons costumes, ia incentivar o amor próprio, não só incentivar, como ensinar esses filhos para que esse alto índice de suicídio, de repente, nem estaria tão alto assim, se tivéssemos pai e mãe. Como é fundamental essa base da família. E assim, hoje em dia as famílias estão divididas de várias formas. A gente não entra nessa questão. Se for mãe com mãe, mulher com mulher, homem com homem, porque às vezes sabemos que tem pessoas que não geraram e tem muito mais amor, muito mais coerência, para poder, muito mais estrutura para poder estar dando para essas crianças. Mas hoje estamos falando aqui dos pais. Se a criança não tem um pai que a fez ali abaixo de Deus com a mulher, que ela possa ter uma figura masculina, que a criança precisa de ter essa figura masculina.
E a gente, ao longo aqui do que ainda nos falta falar, a gente vai ver o porquê que essa criança precisa dessa figura paterna. Então, o registro sem o nome do pai na certidão de nascimento, o que pode gerar isso na criança? E essa pesquisa aqui é uma pesquisa ótima, ela é extensa. E assim, eu só tirei alguns pontos pequenininhos, bem pálidos, para a gente estar falando aqui, porque a gente não pode ficar falando toda a vida. Tem muitas pessoas que gostam de vídeos rápidos, mas não é só por causa disso, porque senão também fica cansativo. Então a gente tirou uns pequenos tópicos e estamos aqui a falar sobre. O registro sem o nome do pai na certidão de nascimento pode gerar consequências para a criança. E quais são essas consequências? Como dificuldades no acesso a direitos e à própria identidade, conforme especialista desse órgão que eu citei acima. Então, assim, se fosse só isso, o pai não registrou, ela vai ter problemas apenas com os documentos mais tarde, com os direitos. Se fosse só isso, estaria mais ou menos tudo bem. Mas a gente sabe o que acarreta não ter um pai ao longo da vida, desde a gestação até a fase anciã. Porque tem pessoas, eu já fiz trabalhos com pessoas até anciãs, né, já bem acima do adulto, né, que eles chamam de idosos, e ainda tinha problema com não ter tido pai. Então a pessoa fala assim, deixa isso pra lá, você não teve pai, mas teve mãe, você não tá aí? Nós estamos aqui, mas só Deus sabe como nós estamos aqui. E a gente não pode deixar isso pra lá, não. A gente precisa, geralmente quem fala isso para deixar para lá é quem não passou por isso, é quem teve um papai bonito, mesmo que o papai seja feio, mas aquele papai maravilhoso, que não digo afeições físicas, mas aquele pai que é pai mesmo. Então o bonito, a bonita que tem lá aquele pai maravilhoso, que também mereceu ter, que dentro da minha concepção religiosa também eu sei, né, que se eu não tive, é porque foi preciso que eu não tivesse, mas a gente precisa falar para estarmos essa criança, protegendo essa criança. Se a gente mora perto de alguém, vê alguma mulher grávida, ou estamos lá na escola, somos professores, onde quer que nós estejamos, até na sociedade, na nossa religiosidade, vemos uma mãe que não está tendo esse apoio do pai, a gente precisa estar ajudando. Logicamente, se ela também nos der abertura para isso, não é mesmo? Porque senão a gente fica como intrometida, não é mesmo? Mas conversarmos com jeitinho, com carinho, e a gente sabe também que não tem como a gente, por mais que um pai seja obrigado a ir lá, mesmo que tenham leis que obriguem esse pai a ir lá registrar esse filho, não tem lei nenhuma no mundo que faça esse pai ser um pai. Está dentro da consciência dele. Se ele não for esse pai que ele precisa ser, uma hora ele vai ter que responder. Né? Ele vai ter que responder, porque na vida nada do que fazemos é aleatoriamente. Fica por isso mesmo. Toda as nossas atitudes que a gente tem, vai chegar um momento em nossas vidas ou em depois de falecer, que vamos ter que dar conta disso. Mesmo que você aí, meu querido irmão, minha querida irmã, não acredite nisso, teremos sim. Cada um vai ter que dar conta daquilo que fez e daquilo que não fez. Por isso que a gente não precisa ficar tomando conta da vida de ninguém. Vamos dar apoio, dar amor, mas julgarmos, não faça isso, não faça aquilo. Se a pessoa já foi educada, se a pessoa já foi aconselhada e continua fazendo o que não é para ser feito,
Cada um com o seu cada um. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que responder por isso. Tá bom, meus queridos? Então, quais são as consequências da falta de paternidade? E eu coloquei assim, só pincelando, porque consequências gravíssimas, que se eu fosse me entrar bem dentro mesmo, a gente ia ter 1 ou 2 horas para podermos estarmos aqui falando. Então, quais são as consequências da falta de paternidade? Várias, né? Vamos tomar um pouquinho de água. Toma também a sua aí um pouquinho, meu querido, minha querida. Toma aí um pouquinho, tá bom? Um dos problemas de autoestima, dificuldades de relacionamento, baixa produtividade escolar e até mesmo problemas de saúde mental. Então a criança lá desde pequenininha, essas dificuldades que ela traz à família, não ter um pai, isso dificulta muito o aprendizado. Ah, mas como é que tem que fulano que não teve nada disso? Será que não teve mesmo? Às vezes já nasce com uma facilidade para estar aprendendo, então parece que aquilo não afetou ele ou ela em nada. Mas se fizer um teste, pode ter certeza que em algum momento vai acender uma luzinha vermelha lá. Que a ausência do pai produziu aquilo ali na criança. E depois, na vida adolescente, na vida adulta e por aí afora. Quais são os impactos no desenvolvimento? Emocionais, sentimentos de abandono, insegurança, ansiedade e baixa autoestima nas crianças. Aqui estamos falando das crianças, mas isso vai acompanhando essa criança pela vida fora. A falta de um modelo masculino e a dificuldade em lidar com a figura de autoridade podem levar a problemas de comportamento como a agressividade e rebeldia. Quantas vezes a gente vê, né, aqueles adolescentes problemáticos, rebelde sem causa, ovelha negra da família. Vamos ver. Vamos pegar esse jovem com amor, vamos fazer um tratamento psicológico nele, uma terapia, e vamos ver se ser rebelde, ser ovelha negra, o porquê. Vamos ver lá quantas luzinhas vão acender do porquê dele ser daquela forma. E aí acarreta também problemas sociais, cognitivos e as outras consequências, como foi falada ali em cima, problema de saúde mental, relacionamentos futuros e desafios na vida adulta. E a gente vai seguindo pelo mundo afora com essas deficiências. Né? É uma vitamina, falta... qual é a vitamina que a criança, qual é a vitamina que o adolescente, qual é a vitamina que o adulto precisa estar tomando? Vitamina de pai. Faltou a vitamina do pai. Ele emprestou os elementos dele lá na concepção, mas ele não quis acabar de concluir essas vitaminas que por fora da barriga, depois que essa criança sai do ventre. Faltou o pai. E a gente vê aqui, nós colocamos aqui um país onde tantas modinhas pegam, como o morango do amor, não se fala mais em outra coisa como esse morango do amor, aí a gente coloca aqui. Ainda precisamos urgentemente trabalharmos questões gravíssimas,
como vários assuntos que trazemos à tona, assuntos que são empurrados para debaixo do tapete. A gente não quer falar, a gente não quer escutar, a gente não quer ver, mas o problema está aí, na família, na sociedade. O problema está acontecendo, acontece a todo momento, mas a gente, não fala nada disso, não. Vamos seguindo, e a gente vai seguindo com várias deficiências. Quando trabalharmos essas questões, falta de leitura no Brasil, alto índice de suicídio, crianças que nascem sem registro paterno e vários outros assuntos que a gente vai trazer aqui. Cada vez que a gente vier aqui, a gente vai estarmos tratando um pouquinho de cada assunto. Então, quem sabe poderemos, em alguma época na vida, comemorarmos não a moda, não fazermos disso moda, mas que isso possa virar rotina do livro do amor, da vida com amor e do pai com amor, né? Ao invés de ficarmos aí comendo o morango do amor, quem sabe um dia vamos trabalhar essas questões e vamos ficar mais felizes, mais amadurecidos, mais em equilíbrio para podermos seguirmos fortes, plenos na vida. Porque para a gente estar assim, a gente precisa de todos esses cuidados, desde o ventre. E quando eu fui atrás dessa paternidade muito tardia do meu pai, porque eu não queria, me doía muito aqueles asteriscos lá na certidão de nascimento. Foi uma história, e eu conto um pouquinho dessa história aqui também nesse livro. E esse livro também é um livro para estarmos nos ajudando, para a gente crescer fortes, sadios, crescermos com amor. Se não teve isso na tua vida, eu sei que muitos aqui dos meus conhecidos tiveram muito amor, mas tem muitas pessoas que não tiveram amor na vida, não foram amados mesmo. Então, assim, quando nós fomos atrás lá do meu pai, então quando o juiz foi ler lá o resultado, ele falou assim, mas que história, é um ciclo repetitivo, esse pai que não teve pai, agora não quer ter a filha também não vai querer registrar os filhos. Quem que vai quebrar esse ciclo aí? Assim que ele perguntou para nós. Meu pai não quis quebrar esse ciclo, mas que Deus o tenha, que Deus o abençoe. Mas eu, abaixo de Deus, eu quebrei esse ciclo. Eu quebrei esse ciclo e meus filhos, nossos filhos têm sim. Tem o nome, não só o nome no registro, como tem pai e mãe. Pai e mãe que os amam, que os amou desde o ventre. Então, graças a Deus, eu quebrei esse ciclo. Nós precisamos ver a nossa ancestralidade e ver qual o problema que há na nossa ancestralidade para que a gente quebre as correntes, para que a gente tire esses elos. Eu tenho certeza absoluta que os nossos filhos, quando tiver os filhos dele, tanto o menino quanto a filha, eles vão ser pai, vão ser mãe, na verdadeira acepção da palavra. Precisamos, meus queridos, precisamos debater, porque é Dia dos Pais, tudo é muito lindo, mas e aquela criança que está lá na escola,
como eu estive na escola e tive dificuldades, passei muita tristeza nessa época e também fui professora e lidei com alunos que também passavam dificuldades por essa questão. Então a gente tem que saber como agir, temos que saber o que fazer. E às vezes a gente até sabe o que fazer e não conseguimos resolver, mas nem tudo está nas nossas mãos. Mas se todos nós quisermos ajudar um pouco, se cada um quiser fazer o seu melhor, as questões elas vão sendo resolvidas, elas vão sendo equacionadas, não é mesmo? Então, meus queridos, para você, eu gostaria que esse vídeo alcançasse até mesmo os que não têm, os que têm pai, eu nem me importo muito que veja esse vídeo, mas eu gostaria que aqueles que não têm os pais, o pai homem, que visse esse vídeo. Eu gostaria imensamente de alcançar esses, porque esses vão entender perfeitamente do que nós estamos falando aqui. E não estamos aqui para brigarmos, porque eu nem sei brigar. Eu e minha filha morremos de rir no outro vídeo lá, sério, do suicídio, quando eu falei, quando você precisar, grite pro socorro. Aí o meu grito tão baixinho sobre o socorro, eu e ela, automaticamente nós começamos a rir desse socorro, que é porque, né, eu sou meia paradona, tenho uma voz muito lenta, mas na hora que tem que agir, a gente age. E por que a gente, e como este é um canal para desenvolvermos, falarmos de autoestima, autoajuda, autocrescimento, autoamor, a gente traz esses temas que não são fáceis, esses temas que preferiríamos nem estarmos falando sobre ele, mas precisamos falar, tá bom? E para a gente ajudar aí, ajudar essas crianças a crescerem com mais equilíbrio, porque sabemos que a gente pode não ter tido um pai ou uma mãe, mas tivemos alguém que nos amou, alguém que trocou nossas fraldas, porque se não tivessem trocado nossas fraldas, nós nem estaríamos aqui, porque um bebezinho que não é cuidado, que não é higienizado, ele pode vir até a óbito. Então, graças a Deus, não tive o pai, mas tive a mãe. E tive outros que podem não ter sido o amor que eu queria, mas foi o amor que eu precisava. Tá bom, meus queridos? Então, é por isso que a gente traz esse tema, não querendo jogar uma água no Dia dos Pais, aqueles pais que são pai de verdade, porque esses já estão em alta cota com o pai maior, mas aqueles, e como tem homens, essa facilidade, né, que temos de engravidarmos, de sairmos por aí fazendo filhos, né, os homens. Então, vai vindo essas crianças tudo aí, que ficam aguadas, que ficam carentes de pai. O mundo está carente de pai também. Tem muita mãe deixando a desejar, mas hoje estamos falando dos pais, do pai, que está deixando muito a desejar. Que Deus possa te proteger, pai, você que está deixando a desejar, para que uma hora você acorde, para que uma hora você refaça, volte, dar 2, 3, 4, 5 passos para trás, também é dar muitos passos para frente. Que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te abençoe, pai. Pai que não quer ser pai. Deus te abençoe.
E para aqueles que cresceram sem pai, sem mãe, mas houve alguém que os amaram, vamos terminar dizendo assim: a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. Essa fala de Nelson Mandela. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos cubra com o teu manto sagrado de luz. Muita paz, muita luz, muito amor. Gratidão.